Amém, queridos, glória a Deus, glória a Deus. Estou numa expectativa daquilo que Deus vai falar com você. Eu quero te convidar para ficar de pé e que você possa abrir a palavra do Senhor no Salmo 139. Nós vamos bater um papo aqui, nós vamos conversar. Eu aprendi que as nossas ministrações precisam ganhar a conotação de um bate-papo com o Espírito. É como os discípulos reunidos em torno de uma mesa e o Pai falando com a gente, nos ensinando todas as coisas, né? E se a gente se vê como filhos, como nós somos de verdade filhos do amado, então nós podemos sentar ao redor da mesa. E ao redor da mesa é legal, porque tudo que está na mesa é comum, é para todo mundo. Não é verdade? Quando a gente senta em torno da mesa, meu irmão, é pão para todo mundo, é pão de queijo, é Coca-Cola, é suco, é o que tiver na mesa para todo mundo, é compartilhado para todos. Você gostou, né, Juninho? Então, quando a picanha, né? E falar nisso, em comida, estou lembrando de jejum. O Vitor falou com você, nós estamos como igreja, debaixo de uma direção pastoral, para que nós possamos tirar 30 dias de jejum. Esse jejum, ele pode ser parcial, total, né? Depois você pode aguardar após o culto, eu vou estar explicando a vocês isso, e nós vamos estar buscando Deus para ter discernimento das coisas do Senhor. Deus tem nos dado uma direção para que nós possamos estar orando por liderança desta casa, para as colunas, para que a gente possa avançar para o novo estágio que o Senhor quer nos levar. Então, se está testificando no teu coração, já pega aí, eu vou entrar no propósito de jejum de 30 dias, tá legal? Amém? Achou a palavra do Senhor? Salmo 139, versículo 12. Amém? Glória a Deus. Falei, tal para você encontrar a palavra, amém? Encontrou aí? Encontrou, gente? Fala comigo, pelo amor de Deus. Amém. Então, olha só o que diz a palavra. Até, você não encontrou? Então lê aí. Até, amém. Agora vamos tentar entrar numa concordância. Então veja lá. Não, é o 12, versículo 12. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são as mesmas coisas. Para Deus, tudo é possível. Você pode estar falando assim: eu estou vivendo um tempo das trevas, um tempo de escuridão, um tempo de aperto, um tempo de confusão. Talvez o que te trouxe a esse lugar hoje, nesta igreja, talvez é você entender que o lugar que você está é um lugar difícil, estreito, apertado. E se você pudesse fazer uma comparação com esse lugar, você poderia chamá-lo de trevas. Poxa, eu estou vivendo num lugar estreito demais. Mas veja, Deus é Deus em todos os âmbitos. Deus é Deus em trevas e em luz. E as trevas não podem segurar aquele que é luz, aquele que é maior do que as trevas, aquele que pode fazer muito mais do que eu e você pensamos, imaginamos e até mesmo pedimos. Jesus, Ele é essa pessoa. Então, uma primeira coisa que eu quero que você guarde no teu coração é que para Deus, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Não há impossível para Deus. Deus pode fazer todas as coisas. O que você precisa apenas entender é entender que Jesus é a luz e permitir que a luz venha dissipar as trevas do teu coração. Então, por favor, coloca a palavra do Senhor aí no banco. E você vai fechar os teus olhinhos, por favor. E você vai fazer uma oração agora e vai dizer a Jesus: você está mais ou menos nesse lugar, você geralmente está no lugar do aperto, você está vivendo um lugar estreito. Qual a situação na qual você tem vivido? Eu gostaria que você começasse a colocar isso diante de Deus, falasse isso para o Senhor e falasse assim: Pai, o meu lugar é de aperto, o meu lugar é das trevas, parece que as trevas estão ao meu redor, em todo lugar. Parece que eu não consigo, Senhor Deus, sair do mesmo lugar. Senhor, parece que todo mundo está contra mim. Parece que tudo que eu faço não dá nada certo. Não sei, talvez você esteja exato sentimento dentro do teu coração. Mas eu gostaria que você falasse com Deus agora. Gostaria que você falasse isso para o Senhor. E que você pedisse o Espírito Santo de Deus para que Ele te revelasse agora como luz. E que você pudesse falar com o Espírito Santo de Deus o seguinte: Senhor, me revela como luz que Tu és. Fale comigo como luz que Tu és. Ministra meu coração como luz.
Dissipa as minhas trevas, porque a tua palavra fala que as trevas e a luz são a mesma coisa. E eu creio na tua palavra. Ainda que eu não consiga viver exatamente como está falando agora, mas eu exerço a minha fé para viver aquilo que eu tenho crido. Fale isso com o Senhor. Feche teus olhos. Fale com Deus. Se gasta um pouquinho falando com Deus em nome de Jesus. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Olhe um pouquinho com ele e com ela também. Diante da presença de Deus, tudo tem que cair. Diante da presença de Deus, tudo tem que ir embora. Tudo que é contrário à palavra do Senhor tem que ir embora, não pode ficar. Diante da presença de Deus, a incredulidade tem que ir embora. Diante da presença de Deus, todo medo precisa ir embora. Diante da presença de Deus, tudo que é contrário à sabedoria de Deus tem que sair. Não pode ficar nesse lugar. Diante da presença do Senhor, a tristeza tem que dar salto de alegria. Diante da presença de Deus, tudo que é confusão começa a ter esclarecimento. Tudo aquilo que é oculto começa a ver revelações. Diante da presença de Deus, a novidade de vida. Diante da presença de Deus, tudo se faz novo. Novas coisas, novos céus, nova terra. O novo de Deus vindo, o novo de Deus nos atingindo, o novo de Deus nos tocando, o novo de Deus nos mudando, o novo de Deus nos esticando, o novo de Deus ressignificando aonde quer que eu esteja viva. Diante da presença de Deus, meu querido e querida, o deserto floresce. Diante da presença de Deus, meu amado, a água na rocha para te satisfazer, matar a tua sede. O que nós precisamos é da presença de Deus. O que eu e você nós necessitamos é da presença manifesta do Espírito de Deus. É o Senhor se revelando a mim e a você. Nós precisamos de uma revelação de coisas como de fato elas são. A exatidão do céu vindo sobre mim, sobre você, sobre nós. Abre os teus lábios, por favor. Abre os teus lábios, por favor. Deixa eu te explicar algo, meu querido e minha querida. Diante da presença de Deus, os homens reagem à presença. Os homens reagem à presença de Deus. E é quando nós reagimos à presença que nós somos tocados pela unção. Queridos, reajam à presença em nome de Jesus. Pai, abra os céus neste lugar. Aliás, os céus já estão abertos. Espírito de Deus, que o Senhor comece a fazer, Senhor Deus, algo novo aos nossos corações. Abra os nossos olhos, Espírito de Deus. Nos faz compreender as coisas como de fato elas são. E Espírito Santo de Deus, aviva os teus filhos. Dá vida àquele que está em laço de morte. Traz clareza a quem está debaixo de confusão. Espírito de Deus, traz a esperança a quem já a perdeu. Espírito Santo de Deus, confirma propósitos àqueles que buscam o Senhor. E Espírito Santo de Deus, confronta a todo coração endurecido, a todo coração embrutecido, a toda incredulidade do coração. Nós desligamos a incredulidade do coração e nós ligamos nessa noite a fé ativa e poderosa nos corações. Nós retiramos os tampões dos ouvidos. Nós retiramos aquilo que veio como uma arapuca para prender você. Nós retiramos todo o capacete de confusão sobre a tua mente. E nós ligamos sobre você a clareza do Espírito Santo de Deus. Que os teus pés sejam incendiados pelo fogo do Espírito. E que a tua mente alinhe a verdade do coração de Deus. Que comece a vir sobre o teu Espírito os downloads do Espírito de Deus. E que a verdade de Deus, como fogo ardente,
venha queimar o teu espírito nesta noite, e a tua mente, de repente, ela começa a entender as coisas pelas quais você começa a conhecer do Espírito. Nós ligamos sobre a tua vida, a tua família, o teu futuro, colocamos nas mãos do amado, e que a tua vida possa a experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus vindo sobre você. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Erga suas mãos mais um pouquinho para cima. Deixa eu ensinar algo a vocês. O culto não é algo que a gente assiste. O culto não é um lugar onde nós vamos para ver pessoas. Um culto é uma reunião dos filhos que amam o Pai. O culto é uma reunião de filhos amados que entendem o seu chamado, o seu propósito, e atentamente param para ouvir o Espírito Santo de Deus. O culto é para o Senhor. O culto não é nem para mim, nem para você. O que nós fazemos, fazemos para Ele. E se tem uma coisa que Deus quer ver, por exemplo, Jesus, ele disse o seguinte: será que se quando Ele voltar vai achar fé na terra? O Senhor quer achar fé. O Senhor, Ele cheira fé. O Senhor cheira a fé do coração dos filhos. O Senhor enxerga a fé no coração dos amados, sabe? E deixa eu dizer uma coisa: o culto foi feito para expressar amor para Ele, para queimar de amor por Ele. O culto foi feito para nós nos mergulharmos na presença dEle. O culto foi para agradar o Senhor, e nós agradamos o Senhor quando nós nos damos por inteiro para Ele, quando nós nos lançamos por inteiro para Ele. Aí deixa eu te ensinar uma coisa. Eu não estou dizendo que você tem que pular, eu não estou dizendo que você tem que fazer coisas extravagantes, mas eu vou falar com você a respeito de mim. Eu era muito tímido. Eu pensava muito sobre o que as pessoas iam pensar de mim. Se eu fizesse A, B ou C, um gesto ou alguma coisa. Para mim no início fazer isso aqui, ó, lindão, era difícil. Eu achava que todo mundo ia me achar esquisito. E que se achem esquisito. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para o meu Pai. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O Evangelho fala que Jesus, quando Ele entrou na sua cidade, o coração dele era para fazer e manifestar o reino. Mas o povo começou a olhar para Jesus e falava assim: ah não, esse aí eu conheço, ele não é isso tudo aí que estão falando dele não. Eu conheço a mãe, eu conheço o pai, eu conheço os irmãos dele, são os nossos vizinhos. O pai dele é carpinteiro. Ah, ele já ajudou o pai dele, fez uma cadeira para mim. A cadeira da minha sala de estar foi na carpintaria de José, onde Jesus ajudava. Não, esse cara não é o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Bloqueou a glória. Bloqueou a glória porque não teve honra. Bloqueou a manifestação porque não achou honra na cidade. Porque algumas pessoas não se importavam com a presença dele naquele lugar. Mas alguns outros lugares que Jesus entrava, tinha um cego chamado Bartimeu, e ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em alguns lugares que Jesus chegava, uma mulher maluca, doida, disse o seguinte: se eu apenas tocar nos vestes dele, eu vou ser curada. A mulher estava 18 anos sofrendo. 12 anos sofrendo. Podia estar reclamando de tudo, mas aquele dia ela teve atitude e postura. Aquele dia ela não quis mais lamentar na cama, mas aquele dia ela quis ter a cura dela indo até Jesus. E aquele dia não havia impossível para aquela mulher. Então ela se levantou e tocou nas vestes de Jesus. Mas quando ela foi curada, Jesus diz assim: a tua fé te curou. Quando ela foi curada, Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: a tua fé te curou. Porque ela entendeu e colheu, recebeu Jesus em máxima honra. Ela simplesmente creu no seu coração que se ela tocasse nas vestes dele,
E quando ela toca nas vestes dele, então agora a gente ficou sabendo e conhecendo que até nas vestes de Jesus tem poder para ser liberado sobre nós. E mais um monte de gente começa a tocar nas vestes. E Paulo depois, ele começa a ungir os lençóis. E aonde os lençóis eram levados e colocados sobre pessoas, eles eram curados. A bênção e a cura não está no lençol, mas está na unção do santo. Deixa eu te dizer uma coisa. Será que hoje o Senhor encontra fé nesse lugar? Será que hoje o Senhor encontra corações rendidos a Ele neste lugar? Será que hoje o Senhor vai encontrar pessoas dispostas a se lançar, a se entregar e se dar claramente para Ele? Será que tem fé nesse lugar? Sim ou não? Erga as suas mãos mais alto que você puder. Abre os teus lábios, filho. Adore, honre Ele. Vai, você pode honrá-lo. Você pode adorá-lo. Você pode mandar beijos para Ele. Mas respeita a presença do Espírito neste lugar. Rasga o teu coração para Ele neste lugar, em nome de Jesus. Você pode fazer isso, faz isso. Abre os teus lábios em nome de Jesus. Vai, em nome de Jesus. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Se é isso que você quer, fala isso pra Ele. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O projeto e o plano de Deus nunca foi habitar num templo feito por mãos humanas. Escute aqui. O projeto de Deus não era ter uma casa feita por mãos humanas para Ele habitar. O projeto de Deus, desde o início de todas as coisas, é estar no meio do seu povo, habitar no meio dele. O projeto de Deus é habitar dentro do povo. Agora preste atenção. Teve um homem que ardia de paixão e extravagância por Deus. Um homem que estava à frente da sua época, chamado Davi. O homem que não se ligava pela sua reputação, mas ele se importava pela presença e a glória de Deus. Escuta isso aqui, capta isso no teu espírito. Davi subiu no coração de Davi, construiu uma casa para Deus, porque Davi olhou isso e disse o seguinte: não posso eu habitar em belas casas, e a arca da presença, a presença de Deus está em qualquer casa. Agora Davi, ele quis fazer uma casa para Deus. Mas escute aqui, preste atenção. Não foi Deus que lhe pediu uma casa. Não foi Deus que lhe pediu que construísse uma casa. Mas foi o desejo de um coração extravagante para fazer uma casa para Deus. Mas preste atenção no que eu quero que você entenda. Mas se você ler na palavra, você percebe e que em nenhum momento Deus está pedindo para poder fazer uma casa para Ele. Deus, Ele fala do tabernáculo. E quando Deus fala do tabernáculo e dá as diretrizes do tabernáculo, Ele diz assim: eu ando no meio do meu povo, e na hora que eu me levantar, o povo levanta comigo. Na hora que eu paro, vocês parem. Vocês precisam saber ler os sinais, para poderem seguir os sinais e se mover pelos sinais. Mas preste atenção. Mas Davi, Marcos, quis fazer uma casa para Deus. Agora o mais incrível, Deus não pediu uma casa, mas Deus permitiu que se fizesse uma casa para Ele. Veja, o coração do Pai não está na casa, porque a própria casa foi destruída e arruinada, e Ele veio habitar dentro de mim e de você, que somos a casa. Agora escute. Mas por que Deus permitiu porque Davi fizesse uma casa? Porque Deus
viu o coração de um homem apaixonado, extravagante, que disse assim: eu quero dar o melhor para o Senhor, e eu vou construir uma casa, eu vou fazer um lugar onde só se habite. E Deus não jogou fora uma extravagância de um coração apaixonado. Presta atenção, pega isso no seu espírito. E a partir daquele lugar, Deus falou então com Davi, e Deus então começou a entregar para ele as dimensões da sua casa. Davi, ele quis fazer a casa, e Deus permitiu que ele fizesse a casa, mas Deus disse como seria a casa, porque a que nós construímos para Deus não é da maneira como eu e você queremos, não é da maneira como eu e você entendemos. A melhor maneira de servir a Deus é ouvi-lo e corresponder ao seu coração. Por isso, mesmo que extravagante que eu seja, mesmo que eu queira construir algo para o Senhor, mesmo que Deus diga sim, eu quero, eu permito, mas Ele vai nos alinhar aos seus projetos e propósitos, para que aquilo que subiu ao meu e seu coração se cumpra, segundo o plano e propósito dEle. Deixa eu te dizer algo. Eu tenho entendido, tenho visto e tenho vivido grandes sonhos acontecendo no coração de muita gente. Corações que nasceram no Senhor, sonhos que nasceram na presença de Deus. Eu tenho visto pessoas sonhando com um avivamento sem precedentes. Eu vejo gente orando, sonhando em ver uma cidade se rendendo aos pés de Jesus. Mas também eu vejo gente sonhando e querendo tocar o seu carro no final do ano. Dois corações que têm dois sonhos. Uma pessoa que para na satisfação de um carro, outros que determinam o seu coração em viver um projeto de Deus para ele, para essa terra. Alguém que entendeu que os seus planos não ficam retidos na terra, mas os planos é o céu invadindo a terra, subindo em glória para a terra. Construímos no reino, construímos para a glória de Deus. Esses são os extravagantes, são os Davis, que tudo que ele faz constrói para a eternidade. Querido, preste atenção, escute. Qual é o motivo do teu coração? Você quer um carro? Ou você quer tocar numa eternidade, trazendo planos e projetos de Deus para a terra? Talvez você nunca ouviu isso. Talvez você sempre foi em algum lugar que as pessoas falavam: Deus vai te dar vitória. Irmão, Deus não vai te dar vitória, a vitória já é sua. Ei! Porque todos aqueles que estão em Cristo são mais do que vitoriosos. Escute aqui, nós não estamos mais vivendo na época que Deus vai te dar. Tudo já é meu, tudo já é nosso, porque nós somos filhos do amado. Não é mais sobre promessa, é sobre herança, é sobre o que nós possuímos em Cristo. Sobe com adoração, seja extravagante. Com teu poder, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Teu nome é luz e as trevas vencerão. Não há outro nome igual. Com teu poder, pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Você pode cantar isso? Jesus, Jesus, Bate mais forte. não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus,
Escute o que você canta. As trevas estremecem. A luz prevalece. Jesus, Escute o que você canta. não temerei. Jesus, Jesus. O que vai acontecer com as trevas? As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Aleluia. Dá uma salva de palmas para Jesus aí. Aleluia. Ei. Se você quiser sentar, senta. Se quiser ficar em pé, senta. Em pé, fica em pé. Não sei, do jeito que você quiser ficar, fica aí. Mas preste atenção. Eu quero falar com vocês, já estou falando sobre isso. Que a questão dos dias de hoje é saber entender que a unção, ela é uma pessoa. As pessoas querem viver uma vida de unção, mas as pessoas esquecem que a unção, ela é uma pessoa. Quando você não entende que a unção é uma pessoa, você está querendo uma coisa, você está querendo uma ferramenta, você está querendo algo que possa ser utilizado em um determinado momento para alcançar algum fim. A gente às vezes fala o seguinte: nós vamos pregar e a gente fala, Senhor, me dá unção. Nós vamos em algum lugar, Senhor, me dá unção. Eu vou orar por alguém, Deus me dá unção. E a gente pede a unção como a unção fosse algo, como se fosse como um copo de água. Nós falamos de unção como sendo algo simplesmente que vem. E vem um trequinho sobre a gente e toca na gente, e a gente fica todo ungido, a gente fica todo... Eu quero que você entenda que a unção, ela é uma pessoa. Se você me falar da unção na visão do Antigo Testamento, eu concordo com você. Porque a unção de Deus no Antigo Testamento era uma visitação, vinha e voltava. A unção de Deus no Antigo Testamento, ele vinha sobre alguém, como por exemplo Sansão. A unção de Deus vinha sobre Sansão, e Sansão ficava com homem força. Me lembrei disso, falando de Sansão, me lembrei do Popeye. Quem já viu o Popeye aqui? O pessoal da velha geração viu. Da nova geração tem que ir para o YouTube. Quem já viu o Popeye aqui, Popeye? Onde que estava a força do Popeye? O Popeye comia um espinafre, então ele ficava fortão, e aí ele ganhava. Agora preste atenção, o Popeye, ele lutava para quem? Para quem que o Popeye lutava? Ele lutava para quem? Para quem? Ele lutava para a Olívia Palito. O coração do Popeye era Olívia Palito, uma mulher feia de encardir, mas ele olhava para Olívia Palito, e ele comia o espinafre, ficava fortão e derrotava o Brutus. E aquela mulher, Olívia Palito, olhava para o Popeye, ficava toda empolgada com ela. Pastor, por que você está falando do Popeye? Porque o Espírito ativou o Popeye em mim para te dizer o seguinte: que quando a unção vem sobre mim e vem sobre você, mas ela permanece, eu preciso lutar por uma causa, e a minha causa é Jesus. Eu preciso lutar por uma causa, e a minha causa é Jesus. Eu me movo por uma causa, e a minha causa é Jesus. Quando o Espírito de Deus está em mim, tem uma canção antiga que fala assim: quando o Espírito Santo de Deus está em mim, eu movo como o rei Davi, alguma coisa por aí. E nós começávamos a falar que quando o Espírito de Deus vem sobre a gente se torna um Davi, transformado, celebra, dança, pula. Mas no Antigo Testamento era visitação. No Antigo Testamento ele vinha em alguns momentos, mas voltava. Mas eu disse a você que Deus não quer
que eu e você vivamos numa construção de uma casa feita por mãos. Então, preste atenção. Quando eu vou à igreja, eu falo errado, eu não vou à igreja, eu sou uma igreja. Porque no Antigo Testamento vale isso. No Antigo Testamento você poderia falando assim: nós vamos à igreja. Eu me alegrei quando me disseram, vamos à igreja. No Antigo Testamento a alegria era de ir à igreja. No Novo Testamento a alegria é de ser a igreja. No Novo Testamento nós não vamos, nós somos. E no Novo Testamento o Espírito Santo de Deus desceu e ficou. O Espírito Santo de Deus, ele desceu, mas ele ficou, ele habitou, ele mora. Você não entendeu isso? Uma vez li o livro do Watchman, e o Watchman, ele fala o seguinte: quando eu descobri que o poder de Deus, ou a pessoa de Deus é residente em mim, habita em mim, eu mudei, transformei tudo. Porque Deus escolheu morar e habitar dentro de uma pessoa, que sou eu, mas é você. Então, a gente tem que ressignificar nossos entendimentos. Eu não sou mais uma casa onde o Espírito faz uma visitação. Eu sou uma casa onde o Espírito mora. E porque o Espírito está dentro de mim, e o Espírito Santo de Deus é Deus, ele é uma pessoa que mora dentro de mim, que mora dentro de você. Então não é Senhor, me dá a unção. Ele já está em você. Você já tem a unção. Não é querer orar, Deus me dá a unção. A unção já está aí. A presença já mora em mim, já mora em você. Ei, preste atenção. Ei. Então, quando eu entendo isso, quando eu compreendo essa verdade, eu começo a entender que eu não estou indo mais à igreja. Eu começo a entender que eu sou a igreja. E aonde quer que eu estou, Ele em mim e eu nele, eu manifesto a presença. Você entendeu? Ah, mas pastor, mas eu não sinto trequinho. Meu irmão, você não pode andar por trequinhos. Você tem que andar por convicção de fé. Vem cá, filho, meu filho, cadê o Pedro? Vem cá, corre aqui. A questão toda é o seguinte: presta atenção no que eu quero que você entenda. Dá uma chacoalhada no teu irmão, fala assim: varão, varoa, homem, mulher, recebe essa revelação. Ei, o Pedro é meu filho, para quem não conhece, mas está na cara, né? Veja, Marcelo, fica sentado ali, por favor. Amém? Só senta ali, vai mais rápido, isso. Senta aí, filho. Aí veja, na simbologia, o Pedro é o Pedro, mas eu sou o Pai. E na presença do Pai, Deus, eu sou o Pai do Pedro, como Deus é o meu Pai e seu Pai. Só que eu estou nele. E quando ele vai até o Marcelo, paralítico, e ele vai falar comigo assim: Pai, me dá unção. Aí o pai vai falar assim: deixa de ser cabeçudo, eu sou a unção, eu estou com você. Vamos começar? Aí ele está falando o seguinte: Pai, me faz sentir um trequinho. Ele está querendo que eu faça isso nele. Aí ele sente o trequinho. Aí porque ele sentiu um trequinho, ele falou assim: o pai quer que eu faça, porque eu senti um trequinho. Mas se eu não sentir um trequinho, o problema é de sentir o trequinho, que você só vai se mover se você sente o trequinho. Aí se ele não sente o trequinho, o que ele faz? Ele não faz. Mas se ele sabe que eu estou com ele, que eu sou a unção, e se ele sabe do meu coração, e se ele me conhece, porque ele tem passado tempo comigo, ele vai na confiança do Pai. Ele não vai na confiança do seu braço, mas ele vai na confiança da unção da pessoa do Pai. Então ele vai e coloca a mão sobre ele, mas o Pai põe a mão junto. E aí ele fala: levanta e anda. E o Pai libera.
E ele sai pulando, saltando de alegria. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem. Mas não é só ele que salta e pula de alegria. Vem cá pertinho de mim. Você pertinho de mim. Já quer virar filho do papai, né? Então tá bom. E aí? Presta atenção. Não é um que fica feliz. Pastor, você está exagerando. Vai ler a Bíblia e vai aprender que a festa no céu quando uma vida é salva. Aprende uma coisa. Nós temos bilhões e bilhões de pessoas morando no planeta Terra. Hoje, domingo, nos cultos que estão sendo feitos em todos os países, se apenas uma pessoa se render a Jesus, o céu já tem festa. Você não entendeu isso? Celebre, gente. O céu já celebra com uma pessoa entre bilhões de pessoas. O seu Deus pode não gostar de festa, mas o meu é festeiro. O teu Deus pode ser totalmente, como é que a gente fala? Tem que ser, mas qual é a palavra? Qual que é a palavra que a gente dá? Reverente. Eu sou irreverente em Jesus. Porque, meu irmão, a reverência sustenta protocolos e o Espírito quebra eles todos. Ele cura fazendo barro e colocando nos olhos das pessoas. Mas isso não é o jeito de Deus. Deus não tem jeito. Deus age da maneira como Ele quer agir. Porque para uns Ele faz barro, para outros Ele toca, para outros Eles falam abra. Para uns Ele age de uma maneira, para outros de outra maneira. Porque Deus não se esgota. Porque Deus Ele é criatividade. Porque Deus Ele é dinâmico. Porque Deus faz novas todas as coisas todos os dias. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, fala assim com ele. Fala com a pessoa que está do seu lado, fala assim: não é do seu jeito. Não, fala com vontade, olha no olho mesmo. Olha dentro do olho da pessoa. Fala com ela que não é do jeito dela. Não é do seu jeito. Não é da maneira que você acha. Não é da maneira que você pensa. Não vai ser da maneira como você colocou no seu coração. Ah, Deus falou comigo que vai salvar minha casa e vai ser assim. Mentira. Deus só falou com você que vai salvar a sua casa. O resto você inventou. O resto é criatividade desproporcionada da revelação criativa do Espírito. Porque eu sei disso. Porque Deus nos chamou para que eu e você sejamos a casa dele. Deus quer que eu e você sejamos a habitação dele. Sabe qual é o propósito da igreja nos dias atuais? Apenas conservar a presença. Sabe que a igreja precisa entender que a igreja ela é uma casa, uma habitação da presença. E nós precisamos entender que uma vez que ele veio morar em mim, eu preciso conservar a sua habitação dentro de mim. Porque, meu irmão, você não precisa de uma palavra para vencer as trevas. Você não precisa de ficar, sei lá, para vencer. Ele mora em você. E aonde a luz está, não tem trevas alguma. Aonde Jesus mora, não tem mal nenhum mais residente. Aí a gente fica falando assim: não, pastor, o diabo está furioso. Ei, me conta uma outra coisa que eu não sei. Tem gente que fala assim: pastor, você não sabe o que está acontecendo comigo. E eu falo: não sei, você não contou. Como é que eu vou saber se você não me conta? Não, pastor, é o seguinte, é porque agora o diabo
quer acabar com meu casamento. O diabo quer matar os meus filhos. O diabo quer fazer isso, aquilo, tal. Por enquanto eu estou só pensando. Eu acho que vou começar a falar. Aí eu penso assim: qual novidade que ele está me contando? Fala aí com a pessoa que está ao seu lado. Fala assim: qual é a novidade disso tudo? O que tem de novo nisso? E numa dessas ministrações com o diabo manifestado, ele manifesta. Ele não olha no meu olho, porque no meu olho é fogo de Deus. Não por mim, porque ele mora em mim. Mas ele falou assim: eu vou acabar com seu ministério. Ele queria que eu fosse discutir com ele. Eu só olhei para ele e falei assim: sai daí, encardido, porque eu sei que você quer acabar comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive, e a luz que está em mim dissipa todas as trevas. Ele pode querer, mas conseguir é outra coisa. Ei, a gente não amadurece como Cristo. A gente não cresce nas coisas do Senhor, porque você tem mais medo do diabo do que respeito, amor e honra para Deus. Nós não crescemos nas coisas de Deus, porque nós damos desculpa às nossas irresponsabilidades, falando que é o diabo que plantou algo para nós. Deixa eu te explicar uma coisa: não há guerra entre Deus e o diabo. Deus não está lutando com o diabo, e nem o diabo está lutando contra Deus. Porque se você entender que o diabo está lutando contra Deus, você está colocando ele no lugar que ele não está. Ele não se compara a Deus. Então qual é a luta, pastor? Qual é a luta? Estamos lutando contra o quê, pastor? A vida está difícil. Eu estou lutando contra o quê? Escute: o diabo faz uma guerra contra o homem. O homem foi colocado num jardim, no paraíso. Fala comigo assim: o homem foi colocado no jardim. Você já parou para perceber que Deus sempre fala do jardim? Olha que interessante. Ei, isso é manto. Deus colocou o homem no jardim. Deus fala de Canaã. Eu entendo Canaã como um jardim das delícias. Mas Jesus derrotou Satanás, vencendo no jardim do Getsemane. A primeira vez que Jesus está sangrando é por suor. E olha, a palavra fala que o meu trabalho é descansar nele. A palavra fala que o meu trabalho é descansar nele. Mas ele também fala que comerás com o suor do seu rosto. Mas aquele dia Jesus no Getsemane, aguardando nele, colocou na mão dele o fruto do trabalho. E ele suou, não suor como eu e você suamos, mas gotas de sangue. Ei, você não entendeu isso? Não, você não entendeu isso. Quem entendeu isso aí? Quem pegou no Espírito isso? Ele começou a suar, porque o Pai estava trabalhando nele, porque ele entendeu que o propósito dele é cumprir a vontade do Pai. E quando Jesus ele fala: faça a tua vontade e não a minha, ele vai para a cruz. Agora olha que coisa mais louca nisso. A Bíblia fala que a cruz já foi um evento realizado antes da criação do mundo. A Bíblia já fala que Jesus já se colocou com fim e propósito para morrer por mim e por você. E quando ele vem na terra, ele só cumpre o que foi de acordo do céu. Então o que nasceu no céu bradou na terra. Então o que foi conciliar no céu foi manifesto na terra. Deixa eu te explicar uma coisa:
Se nós queremos ser a igreja que manifesta céu na terra, precisamos entrar em alinhamento com o céu. Porque quando nós alinhamos com o céu, manifesta na terra. Agora não é fruto de esforço, é fruto de manifestação. É fruto de você deixar fluir aquilo que já foi dito a seu respeito, a meu respeito, a respeito desse tempo, a respeito desta era. Porque Paulo entendeu, e Paulo falou que uma mente renovada transforma um século inteiro. Paulo entendeu que quando um homem e uma mulher alinham com o céu, os decretos que surgem no céu são emitidos na terra, e manifesta-se glória de Deus na terra. Agora, como isso acontece? Quando nós mantemos uma presença. Quem não se preocupa com a presença, se contenta com algumas manifestações. Quem não tem um coração posto em conservar presença, ele vive por algumas manifestações. Seja mais claro, pastor, você. Eu quero casar, eu quero uma manifestação de um homem para eu casar. Eu quero passar no vestibular, eu quero a manifestação de uma inteligência para passar no vestibular. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero uma manifestação que enche meu bolso. Quer que eu te dê mais exemplo? A pessoa quer uma manifestação, não quer presença, não quer estar com Ele, quer o que Ele quer te dar, ou quer que Ele te dá o que você quer receber. A igreja que Jesus levanta hoje é a igreja que mantém uma presença. É a igreja que não tem um coração nas coisas, mas tem um coração na presença. Porque tendo Ele eu tenho tudo. Escute, talvez eu fale para alguém aqui. Quem coloca a força do seu braço em pessoa, o dia que ele morre, você morre junto. Mas quem coloca a sua força no Senhor, o dia que Ele morre, você vive no Senhor. Quem coloca a confiança nas coisas ou nas pessoas, um dia que você não tem mais, você vai embora junto, você morre junto. Mas quem entende que Jesus, Ele é suficiente, guarda nele a todas as entradas e saídas da minha vida, esse para sempre vai dar fruto em toda e qualquer estação. Porque para o homem de Deus, para a mulher de Deus, também tem dificuldade, também tem luta, mas o homem e a mulher de Deus não se sucumbe na luta. Eu quero que você comece a entender algo aqui. Nós precisamos ser muito claros a respeito da igreja de Jesus. Nós precisamos nos levantar contra todas as artimanhas e falácias do inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, eu tenho dito isso a algumas pessoas. Eu não sei como você vai entender isso, mas eu tenho ouvido a respeito de alguns pastores que estão se suicidando. Eu tenho ouvido a respeito de muitos pastores que estão entrando em depressão. Essa semana passada mais um se matou. E nós temos ouvido um monte de gente falando que está com depressão. Irmãos, eu até entendo que a depressão ela vem de uma pressão que não foi absorvida, administrada bem. Então eu entro num processo de depressão. E o processo de depressão me leva para um lugar de trevas, de obscuridade. A depressão me pede para morar no meio dos sepulcros. A depressão me tira dos palácios e me coloca no cemitério. A depressão despluga a vida da gente. E a gente não tem mais o vigor de outrora. Estão dizendo que esse é o mal do século,
Mas eu creio no que Paulo diz, que na renovação da nossa mente nós vamos mudar o século. Agora escute algo. Escute. Não vou dizer que é 100%, mas eu creio. Você pode crer diferente de mim, mas eu creio que 90 e alguma coisa por cento da depressão hoje é porque as pessoas não creem que Jesus é suficiente. Jesus, ele fala sobre ansiedade. E Jesus vai falar que a ansiedade no coração do homem é o quê? Fruto de quê? Fruto de quê? Fruto de quê? De incredulidade. Ah, pastor, sou muito ansioso. Você é incrédulo, porque você não confia que Deus vai guardar a sua vida e que Deus tem projetado o seu futuro. Aí a ansiedade não administrada em Jesus, porque eu não honro Ele, porque eu só quero as coisas que Ele pode me dar, porque eu não me importo com a presença, eu só me importo com que Ele pode me ajudar a casar. Mas como você só quer um homem para poder ficar casado, e quando você deixa que Jesus vá embora, mesmo esse homem que você recebeu não te serve, não te presta. Por quê? Porque agora fora da presença nada te satisfaz mais. Aí a gente quer ter uma vida próspera sem honrar a presença. Entramos na depressão. Aí você vai gastar dinheiro. Cada dia mais tem um monte de psicólogos sendo formados, psicólogos bons. Já conversei com um monte, que ele disse o seguinte para mim: pastor, tudo que a psicologia tem de recurso eu já apliquei, e não mudou nada de ninguém. Porque a chave que muda o coração de uma pessoa é a sua disposição de se levantar, é a sua disposição de fazer guerra, é a sua disposição de ficar em pé. É isso que começa a mudar. Essas são as chaves. Mas uma igreja que não cultiva a presença não terá revelação dessas coisas. Uma igreja que não cultiva a presença vai andar pela força do seu próprio braço, e vai chegar um tempo que ele vai cansar. A chave da igreja é a presença de Deus. Agora o Senhor nos fala no Evangelho: aqueles que creem em mim farão essas coisas. Lembra? Quais são as coisas? Vão mandar demônio embora, vão pegar em serpente, qualquer coisa que ele comer envenenada não fará mal nenhum, e vão impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. O mais louco dessa história de Jesus é que Jesus está falando para quem crê. Jesus não está falando para tempo de igreja. Jesus está falando que quem aceitou, recebeu como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Jesus está falando para esses homens que foram batizados e creram. Jesus não está falando por quanto tempo que a pessoa tem de escola dominical, porque a de escola dominical sem a presença de Deus não vale nada, só para fazer você ser soberbo. Não está falando sobre tempo de escola dominical, não está falando sobre tempo de igreja. Jesus mesmo startou o movimento do sobrenatural com algumas pessoas que tinham aproximadamente 1 ano e 8 meses caminhando com Ele. Não, mas o ministério de Jesus foi 3 anos. Mas Ele não iniciou o ministério chamando os discípulos, e Ele não chamou todos de uma só vez. Esse livro te conta isso, sobre o chamado de Jesus. Eles andaram 1 ano e 8 meses, Sara. 1 ano e 8 meses. E teve uma vez que, se eu não me engano, Jesus estava no Monte da Transfiguração.
Quem subiu com Jesus? Pedro, Tiago e João. E quando ele desce do monte, o que aconteceu no local onde os outros discípulos estavam? O quê? O menino estava endemoniado, se debatendo. O pai desesperado. E os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E Jesus chega para os seus discípulos e fala assim: até quando? E Jesus questiona se ele vai encontrar fé na terra. E depois os discípulos vão perguntar a ele: por que ele não saiu? E ele fala: essa casta só sai com jejum e oração. Qual é a casta? A casta são os demônios? É a casta da incredulidade. Jesus está falando do coração dos discípulos. Jesus está dizendo que incredulidade se vai embora com a presença. Jesus está dizendo que aquele que crê vai viver e fazer muitas coisas. Jesus está dizendo que todo homem que diz que crê tem sinal. É o que Tiago fala na carta dele. Você fala que acredita, você fala que crê, me mostra a obra, me mostra os frutos. Agora vem cá. Porque nós estamos vivendo na época e na era da depressão? Porque a igreja só sabe dar remédio e indicar um bom profissional. Porque a igreja não crê que Jesus é suficiente para mudar a vida do indivíduo. Presta atenção. Como a gente muda isso? Cultivando presença, amando a presença, andando pela presença. Vou te provar isso. Paulo, o que Paulo suportou por amor de Jesus? Constrói comigo agora. O que ele suportou, Samara? Açoites, fome, prisão. Todas essas coisas que Paulo sofreu podem levar qualquer indivíduo a uma depressão? Pode ou não pode? Se coloca no lugar de Paulo. Aliás, tem muita gente com depressão porque as pessoas não fazem o que você quer que elas façam. Aliás, tem muita gente em depressão porque falaram não para você e você não consegue lidar com uma negativa. Agora preste atenção. Paulo viveu tudo isso, não viveu? Paulo ficou deprimido? Por que ele não ficou? Por que ele não ficou? Por que, Renato? Hã? É porque ele tinha presença. Paulo está no meio da cadeia e falando no mistério. Paulo está sofrendo e está glorificando a Jesus. Paulo é esmurrado e ele fala assim: eu me santifico por causa de vós. Paulo está levando na cabeça e ele fala assim: eu não sou digno de sofrer o nome de Jesus. Ei, Paulo entendeu que andar com Jesus tem pressão, e Paulo entendeu que basta o Senhor. Por isso ele fala que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Ei! Você não está entendendo? Quem entendeu isso aí? Levanta, dá uma rodada de mistério. Faz dizer Moisés, suba em teu lugar. Faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. A tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você,
faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Nós estamos vivendo um tempo de processo. A igreja, na comparação da noiva, a igreja está sendo ataviada. A igreja está sendo forjada no meio da pressão. A igreja está sendo forjada no meio do deserto. A igreja está sendo forjada no meio dos banquetes. A igreja, ela está sendo forjada em todos os lugares. Uma vez no deserto, uma vez ele faz o banquete na mesa dos nossos carnecedores. Uma vez ultrajado, uma vez honrado pelo Senhor, uma vez na prensa, uma vez destilando óleo de cura. Olhe para mim, preste atenção. Essa igreja é a igreja que ama a presença. Essa igreja é a igreja que se importa com Jesus. Porque essa igreja, quando ela passa por um momento muito apertado, ela se sustenta firme, inabalável. As águas vêm contra a igreja, mas ela permanece inabalável, porque ela está firmada na rocha que é Cristo. Essa igreja, ela é uma coluna. Essa igreja, ela é um referencial. Está entendendo, Érica Condé? Está entendendo? Essa igreja é a igreja coluna. Essa igreja é a igreja referencial. Que quando as pessoas passarem por uma situação difícil, elas precisam encontrar um referencial. Elas precisam olhar para alguém e que fale assim: ele venceu e me ensina a vencer. Escute, preste atenção. Essa igreja que ama a presença é a igreja que permanece pela presença. Mas a igreja que não quer a presença, essa igreja ainda é a igreja interesseira nas coisas. Pastor, tem algum problema eu não amar a presença? Nenhum. Deus vai te dar as coisas que você quer receber, mas você não vai entender os segredos do coração de Deus. Você ainda sofre muito na vida. Porque enquanto era tempo para nós estarmos na estatura de varões perfeitos e experimentados, não deixamos ainda as coisas de menino. E menino, porque não tem entendimento, sofre demais. O menino, ele não tem um entendimento, ele sofre e ele não acessa as coisas que estão disponíveis a ele, porque ele não entende o que está disponível. Pega R$100, dá na mão de um menino e fala e apresenta um pirulito para o menino. Você bota R$100 na mão de um menino, mostra um pirulito vermelho para o menino e fala com ele assim: quer? O que o menino vai falar? Quero. Aí você fala assim: custa R$100. O que o menino faz? Ele dá 100. Não, você pode falar assim: custa R$1. O que ele te dá? R$100. Pede troco? Não, porque ele não sabe o valor que as coisas possuem. A igreja que está sendo gerada e construída, a igreja da presença, a igreja que vai amadurecendo,
e entendendo os valores das coisas devidas. E essa igreja, quando ela cresce e amadurece, ela é colocada como cabeça e referencial das nações da terra, para que as pessoas olhem para a igreja e a luz da igreja dissipe as trevas que há no mundo. Esta igreja dissipa as trevas, porque essa igreja cultiva a presença. Agora esta igreja tem que escolher algo. Nós precisamos fazer uma escolha. Todo dia precisamos escolher a presença, porque a igreja um dia teve a presença. Adão e Eva tinham presença, mas um dia o olhar de Adão e Eva saiu da presença e olhou o fruto, olhou para a coisa, foi enganada, porque cobiçou ter o que Deus disse que ela não deveria ter. Essa igreja saiu da presença, então ela teve que colher com o suor do seu rosto. Tudo se tornou penoso para a igreja. A mulher dá filhos é debaixo de dores. O homem, antes tudo era de graça. A igreja nasceu na graça, ficou presa na lei, e Jesus devolveu a ela o tempo da graça. Ei, olha que doideira. A igreja começou na graça, tudo é dele, tudo pode comer tudo, pega tudo. Tudo é fruto de relacionamento, de prazer de relacionamento. A igreja saiu da graça e entrou na lei. Então agora tudo é pesado para ela. Trabalhar é pesado, ter filho é pesado, tudo é pesado para ela. Tudo é pesado para ela. Agora escute, ó. Você que está ligado no Espírito, escolhe, escuta aí, que o pai me falou um negócio forte aqui agora. Aí agora nós entramos no tempo da graça. Tudo é nosso. Já não é o tempo da promessa, é o tempo da herança. Então tudo é nosso, tudo é nosso. Eu não preciso apenas, pai, me dá, é meu. Você acessa pelo amadurecimento da consciência em Cristo. Então você pega e acessa as coisas que estão disponíveis, porque o filho está crescendo. Ele deixou de ser menino, agora ele está subindo a estatura de varão perfeito, experimentado em todas as coisas. Agora ele sabe que a nossa leve e momentânea tribulação nos dá peso e glória. Agora ele sabe que ele tudo pode, todas as coisas, porque ele está firmado na rocha. Mas para essa igreja que está no tempo da graça, não combina a esta igreja ventres cheios de vento. Escute, a igreja debaixo da graça, ela flui na graça, e ela gera pela graça, e ela gera filhos pela graça, e não pelo esforço, mas pelo relacionamento com o Pai. Mas uma igreja na estação da graça, que não vive pela graça, ela se maqueia em graça, ela esculpe uma aparência, mas o ventre é vazio, porque ela parece ter algo, mas quando se vão chegar à igreja, só tem vazio, não toca em ninguém, não muda a vida de ninguém, não transforma ninguém, porque a igreja, vivendo no tempo da graça, não é para viver da aparência da graça, é para ser a igreja envolvida pela graça, se movendo pela graça, entendendo que me basta a presença, e os frutos virão a muitos e a milhares. E o benefício de ser a igreja da presença é que você vai ter o privilégio de ver Deus de uma maneira como você nunca viu, de conhecê-lo de uma maneira como você nunca conheceu, e de ver pessoas, e olhar para pessoas de uma maneira que você nunca olhou, e de tocar nas pessoas, e as pessoas serem mudadas como você nunca imaginou que um dia poderiam ser. Dentro dessas pessoas estão a sua família, estão os seus amigos. Dentro disso tudo está tudo o que pertence a você, que desalinhou com o céu. Mas por estar na presença, o céu alinha a terra com as coisas do céu. E quando alinhado no céu, o céu brada na terra.
os sinais são vistos, a luz dissipa a mentira e a verdade é conhecida por todos. Nós estamos vivendo uma estação, a estação da igreja que zela por uma presença. E eu tenho visto Deus dando oportunidade a algumas pessoas para estar na presença. Agora escute isso, escute aqui. Quem não fica por uma presença, não suporta a manifestação de uma presença. E sai da igreja da presença para uma igreja de aparência. Agora, escute. O Pai vai revelar a igreja da presença. E essa igreja vai crescer tanto, mas tanto, que a luz crescerá numa proporção maior do que as trevas estão enchendo a terra. Porque é tempo da luz dissipar as trevas. E a luz dissipa as trevas quando a igreja que é você cai dentro das trevas e não se conforta, e mais não tolere nada que é contrário à manifestação do coração de Deus para mim, para você, para esta época, para este século.